O que a gente quer trazer aqui é se você aceitaria um torcedor adversário do seu lado no estádio. Essa é a pergunta simples que a gente coloca na tela para você. Você aceitaria um torcedor provocando, comemorando do seu lado no estádio? E agora vamos trazer a discussão aqui para a gente. Fred, como funciona na Inglaterra? Isso que aconteceu no Grenal poderia acontecer na Inglaterra? Se a gente estiver incomodando, que sabe, a gente para. Isso poderia acontecer na Inglaterra? Eu estou tentando evitar que o meu gato entre no programa. Não, tô falando, se a gente estiver incomodando, coloca o gato e a gente fica por isso mesmo. Tá bom, mas vai aí, segue o jogo. E aí, Fred, na Inglaterra, onde a gente já teve muitos problemas com torcedores, né? Pois é. Hooliganismo em inglês. Como é que funciona hoje? Daria para ter a cena do Grenal? Existe mais tolerância na Inglaterra? Não existe? Como é que é? Cara, é uma tolerância que ela começa forçada, porque, como você disse, teve a época do hooliganismo, enfim, a gente não precisa nem explicar o quanto que isso deixou uma marca na história do futebol inglês. E aí, com a Margaret Thatcher, enfim, enquanto primeira-ministra, isso muda radicalmente por conta do policiamento enfim, a Dama de Ferro no futebol, isso mudou bastante. Praticamente zerou os problemas de violência no futebol inglês dentro e fora do estádio. Então, a cena que a gente vê no Beira-Rio, ela não é possível aqui porque não há como um torcedor de outro clube estar na arquibancada do adversário. A separação aqui ela é feita de forma rígida, não existe como essa cena acontecer. A provocação, por meio de uma linha de policiais, ela ocorre todo jogo, porque a torcida visitante está no setor dela e naquela trincheira ali entre os dois setores, um fica provocando o outro. Enfim, isso acontece de forma muito comum, mas, claro, com a presença de uma força ali para impedir que qualquer coisa passe dos limites. Fora do estádio também há uma separação da saída e da entrada das torcidas. Então, olha só, se a gente tem um Manchester United e Manchester City, para ficar na sua cidade, embora a gente saiba que a rivalidade não seja assim tão forte como é de Grêmio Internacional, ou das outras rivalidades que a gente vai trazer aqui no programa ainda. Se o cara está no metrô com a camisa do Manchester City, indo para um jogo em Old Trafford, no estádio do Manchester United, ele corre riscos físicos de ser agredido e tal? Cara, não corre riscos físicos. Tem uma questão aqui na Inglaterra que também ajuda nisso, e aí a gente, se isso é saudável e até que ponto mas a Inglaterra, ela é um Big Brother, né, cara? Você tem câmeras em tudo quanto é canto. Então, se você... E toda semana tem um líder e um eliminado. Exato. E o anjo. E tem um anjo também, exatamente. E tem os cafofos aí espalhados pela cidade também. Mas se o cara tá no trem indo para o estádio e ele fizer alguma coisa que passe, enfim, para violência com o adversário, ele vai ser identificado. Não só pela polícia, mas provavelmente ele vai ser banido do estádio do seu time, enfim... acho que se solucionou pela força do medo da punição que acontece. E aí eu discuto que eu acho que tem que passar muito pela educação também, mas enfim, não dá para discutir com o resultado. O resultado aconteceu, hoje é muito difícil que isso aconteça aqui no futebol inglês. Mas, historicamente, o torcedor inglês é violento, o torcedor inglês, quando viaja pela Europa, é violento, é incômodo, não é bem visto. Cenas na Espanha, por conta não só da final, mas, enfim, quando o United visitou, quando o Liverpool visitou o Barcelona, teve muitos problemas. Então, o United é demais. O United é demais também. A torcida inglesa, ela se comporta, repito, pelo medo da punição aqui dentro. A gente sabe que o perfil do torcedor que viaja é um pouco como esse que a gente viu no Beira-Rio, esse torcedor que perde totalmente a razão, que tem algum problema psicológico, que trata o futebol como a coisa mais importante da vida dele, capaz de agredir uma criança ou de empurrar uma criança da arquibancada, esse torcedor que viaja, ele está nesse nível de importância que ele dá para o clube dele, e ele perde a razão e acaba tendo cenas parecidas com o que a gente viu no Beira-Rio. Mas dentro da Inglaterra, isso não acontece muito, não. Ô Isa, eu quero que você fale da situação na França, mas nem o que você vive no dia a dia do Parque dos Príncipes, porque é evidente que a grande maioria são torcedores do PSG, mas você que viaja cobrindo o campeonato francês, eu imagino que hoje o garotinho que mora em qualquer lugar da França quer colocar uma camisa do Mbappé ou do Neymar. São os ídolos da molecada, né? O cara fala, meu ídolo é o Pepe do Lille, né? Que jogava o Pepe, aquele atacante que tá saindo agora. Duvido muito que um garotinho queira usar a camisa dele. O garotinho quer usar a camisa dos grandes ídolos do futebol francês. Então, se um garotinho vai
em uma outra torcida, na torcida do time local, num jogo do Paris Saint-Germain, aí França fora, ele corre o risco do que aconteceu no Beira-Rio? Como que acontece aí em Paris, aí na França em geral? Tirando, obviamente, jogos, por exemplo, do Marselha, rivais diretos, do Lyon, não vai acontecer nenhum tipo de cena desse que aconteceu no jogo do Brasil. O que acontece aqui é levado tão a sério que num jogo do Paris Saint-Germain e Marselha, que eu fui lá no sul da França, não tem torcida adversária, não tem torcida do PSG, é fechado. Mas se for no setor família, e uma criança com a família dela quiser colocar uma camisa do Neymar ou do Mbappé, eu duvido muito que tenha algum problema. Eu nunca vi. Você já viu isso? Já vi criança, já. Com a camisa é muito da normal. Adversária? É muito normal, é muito normal. O que também vale destacar aqui é que durante o período das manifestações do Gilets Jaunes, dos coletes amarelos, que aconteceram na França toda, alguns jogos, muitos jogos do campeonato francês foram adiados por conta do policiamento. As polícias foram deslocadas para algumas cidades, inclusive fora de Paris, em Paris também, e por não ter o policiamento necessário para esses jogos do campeonato francês, a federação resolveu adiar as partidas. Porque é levado tão a sério aqui essa questão da segurança, desde a época dos atentados aqui em Paris, que não se brinca com isso. Então, não tem segurança suficiente, não tem jogo. Aqui é bem sério isso. Boa. E aí, Quesada, Portugal? Portugal, às vezes, também tem um clima muito tenso e bélico, parece fora dos estádios, né? A situação de Porto Alegre que a gente está falando é uma situação que envolvia uma criança com uma mãe. Algum exemplo aqui, os hooligans na Inglaterra, eles serem contidos, tudo bem, são hooligans, são os caras violentos que viajam atrás desses times. Uma criança com sua mãe, Quesada, eu não sei se em Portugal você vai ter algum caso aí parecido que pudesse acontecer por aí. O Grenal, ele é uma rivalidade muito forte, né? E nada justifica o que aconteceu, mas é de se pensar, né? Porque o processo de educação que o Fred falou, ele leva algum tempo, né? Então, eu não sei se esse caso é isolado ou não. Me parece no futebol brasileiro que não é. Então, eu acho que isso deveria ser repensado. Agora, pegando o exemplo aqui de Portugal, basicamente nós tínhamos há 15 anos atrás, 20 anos atrás, alguns problemas, inclusive com confrontos diretos fora do estádio das torcidas organizadas. Hoje, se você vai num Porto e Benfica, que talvez seja o maior clássico do país, mas não é um derby, não é um clássico da mesma cidade, você não pode ir nem de vermelho na torcida organizada do Porto, na torcida organizada. Naquela que fica, né, do lado do campo, ou até mesmo às vezes atrás, se você vai de vermelho com a camisa do Benfica, junto com a sua família, uma criança, ninguém vai te perturbar muito, a não ser que você comemore muita felicidade, vamos dizer assim, né? Que seja efusivo na hora de comemorar, porque aí eu acho que acaba gerando alguns pontos de tensão dentro do estádio. E eu acho que é isso que mais acontece, né? Não estou falando que é certo ou errado, estou só retratando a realidade do futebol português. Então, no Sporting e Benfica, só para concluir o raciocínio, eu já vi torcedores brigando em arquibancadas, torcedores comuns, família, brigando em arquibancadas onde tinham torcedores sportinguistas no Estádio da Luz, porque comemorou efusivamente um gol, enfim, deu um probleminha ali. Mas nada parecido com isso, ninguém foi para pancada, até porque a polícia portuguesa não é a polícia inglesa, mas bate bem também e toma uma atitude mais forte caso isso aconteça. Tira o cara do estádio, enfim, é mais rápida a ação. Então, a rivalidade é forte, mas, enfim, é dessa forma que se contornam as coisas por aqui, né? Ou que pelo menos se levam as coisas. Tá, Isa, pode falar, eu só vou corrigir uma informação aqui. A torcedora tricolor estava no setor colorado. Tem um setor misto entre as torcidas, mas estava no setor colorado. O que para mim não mudou nada, tá? Que a atitude seja reprovável e tal, ainda que ela estivesse dançando, provocando e tal. Para mim não muda, que é feito, Isa. Eu, como torcedora, já vivi duas situações na torcida adversária. Na adversária, não. A primeira foi
Eu sou palmeirense e eu queria muito assistir o jogo do Palmeiras contra o Santos na Vila Belmiro. E tinha um setor Visa, que era do cartão de crédito, que era um setor das famílias. Aí eu falei, vou lá, né? Aí eu comprei com cartão, ok. Cheguei lá, só que eu não podia gritar gol. Foi muito ruim, óbvio, mas eu respeitei, né? Fiquei na minha lá, torcendo em silêncio, mas respeitei, porque, obviamente, se eu gritasse gol, eu provavelmente ia apanhar. Mas é uma situação muito incômoda, porque era um ambiente que normalmente você está entre famílias ali, com crianças, e que poderia ter um respeito. Mas eu sabia que eu estava numa zona perigosa, então eu falei, ok. Que eu frequentava bastante estádio, né, quando eu morava no Brasil. A outra, que foi agora recentemente, eu fui na final da Copa América, eu estava trabalhando, mas eu falei, vou como torcida, que eu estava fazendo matéria, inclusive, lá para o meu Instagram, quem quiser dar uma moral, vai lá, Isabela Palhari, pro IGTV. Aí eu estava com a camisa do Brasil e do lado da torcida do Brasil tinha a torcida da Argentina. Tava até então tranquilo. Só que de repente o Brasil começou a fazer gol, começou a desentender lá. Desculpa, não foi no final da Copa América, foi nas quartas em BH. Brasil e Argentina. Eu falei, gente, desculpa, Semi. Aí semifinal. Gente, já me baguncei tudo aqui. Aí vai dar alguma confusão, óbvio. Aí começou a voar cadeira, criança ali esmagada, eu comecei a ficar com muito medo. Deu um quebra-pau ali por pouco tempo, porque logo a polícia chegou, conseguiu separar. Mas, óbvio, imagina, Brasil e Argentina ali coladinho, e não é torcida organizada, mas era a torcida do Movimento Verde e Amarelo, que faz um trabalho bem legal, canta, tudo mais. E eram os torcedores argentinos ali um pouco animadinhos também. Mas começou um quebra-pau ali, que foi contornado rapidamente, mas é uma situação chata, porque se ali está torcendo, não tem tanta segurança, e a gente está ali achando que vai ser, bom, tranquilo, só que você vê criança esmagada. Então, você vai no estádio torcer com a sua família, com seus amigos, e você acaba, às vezes, sofrendo algo que, poxa, não era a intenção, era para você se divertir. Então, tem muita gente que deixa de ir para o estádio de futebol hoje em dia para torcer porque tem medo dessas situações parecidas que aconteceu no Grenal, né? Sim, tem muita gente que me pergunta aqui, quando vem ao Camp Nou, tem muita gente que vem passear em Barcelona e vai jogar Barcelona com Valência, um time preto e branco. E aí vem aqui algum amigo meu que torce para o Galo e está com uma camisa preto e branco e me pergunta, posso ir com essa camisa? Eu falo, em qualquer lugar do estádio, não vai te acontecer nada. Se é um Barcelona e Real Madrid, você vai com uma camisa branca, não te acontece absolutamente nada no Camp Nou. Se você vai de camisa do Real Madrid, vão te olhar feio, vão falar coisas, mas eu acho que não vai chegar a ponto de te empurrarem e tal. Aqui, só para a gente passar como é que funciona, a divisão de torcida aqui. Em Liga dos Campeões, a torcida visitante sempre tem direito a 5% da carga do estádio. Camp Nou cabe 100 mil pessoas, então sempre tem 5 mil rivais aqui do Barcelona. 5% de 100 mil. Campeonato espanhol, normalmente, eles dão no máximo 700, 800 entradas para torcidas e clubes que pedem aquilo. Muitas vezes é um espacinho bem menor que tem para a torcida visitante. Tem um caso que é bastante conhecido aqui, que foi aquele jogo Barcelona e Real Madrid, que o Barcelona venceu no Santiago Bernabéu com um gol do Messi no último minuto. Tem 2 anos isso. E o Messi vai comemorar na frente da torcida do Real Madrid, né? Ele tira a camisa, vai provocar a torcida do Real Madrid e aparece um tanto de camisa do Barcelona. Aquilo incomodou o Real Madrid. Porque o que acontece é o seguinte, você compra o seu bilhete da temporada, ele custa lá 600 euros. Só que você vende um Barça Madrid por 300 euros. Então tem muita gente que quer recuperar metade do investimento do ano vendendo um jogo. E aí quem é que vai comprar normalmente? A torcida de fora, que quer ir de qualquer jeito e tal, e só tem 700 ingressos para ela. Então muitas vezes vou comprar. E aí o Real Madrid não gostou que o mundo inteiro visse que tinha muitas camisas do Barcelona. 428 sócios, pelo que eu tinha visto, tinham perdido os seus carnês de sócios do Real Madrid por terem repassado para o torcedor do Barcelona. E como é que a diretoria do Real Madrid viu isso? Contou 1-1. Pegou o jogo, revisou na imagem e falou assim, peraí, que na 13J do setor B tem um cara de camisa do Barcelona e eu tô vendo aqui pela foto que não é o Fred Caldeira, é o Arthur Quesada. Então o Fred Caldeira perdeu o assento dele de sócio no Real Madrid, pela imagem que passou. Agora, cenas de violência aqui acontece, porque em todo lugar do mundo tem idiota, mas são muito raras também, muito raras de acontecer, e normalmente você tem isso aí que a Isa diz, um pouco mais de paz, para você ver simplesmente um jogo de futebol.